Conversa de bastidor com Bela Megali. Oi, Bela, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela, boa noite. Bela, conta pra gente por que o Zanin virou esperança dos bolsonaristas? Pois é um tanto inusitado, né, Débora? Porque o Zanin, para quem não lembra, é o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi advogado do ex-presidente Lula, do atual presidente Lula, desculpa. E realmente está ocorrendo esse movimento ali, porque os aliados do ex-presidente, Jair Bolsonaro, em especial no Congresso, eles avaliam que o Zanin poderia se unir ao ministro Luiz Fux para dar uma pena, digamos, um pouco mais branda ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como não existe nenhuma esperança de absolvição, no caso do capitão reformado, Débora, o que o grupo político dele procura é uma pena que não seja tão elevada, né? Já que 5 crimes são imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, podendo chegar a 43 anos de prisão. Até o jurista Lênin Streck, que é um dos nomes mais citados mundialmente na teoria do direito, chegou a fazer um cálculo que a pena do Jair Bolsonaro, em entrevista à própria CBN, deve variar entre 24 e 27 anos. E aí, nesse esteio, tem uma leitura de aliados de Bolsonaro no Congresso que o Zanin poderia ajudar a ser um fiel ali da balança de estabelecer uma pena mais branda, sabe? Agora, o que é importante a gente pontuar, Débora, são os motivos que têm feito esses bolsonaristas acreditarem que o ministro Zanin, que é inclusive o presidente da primeira turma, poderia ter esse tipo de comportamento. O primeiro deles é que o Zanin foi o primeiro magistrado da própria primeira turma e também, no plenário, abre divergências sobre as penas do 8 de janeiro em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos casos. Foi Zanin quem chegou a propor penas menores ali para os envolvidos nos ataques golpistas. E o segundo ponto é o histórico do Cristiano Zanin. Ele tem um histórico de advogado, inclusive foi o advogado do presidente Lula quando ele esteve preso na Lava Jato. Tanto é que o advogado agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, na sua sustentação oral, citou isso quando ele subiu ali na tribuna ontem para fazer a sua explanação. Disse que o Zanin era um conforto ter o Zanin presidindo a primeira turma, porque ele já esteve daquele lado do balcão, Débora. Agora, Bela, você conhece bem, né? O judiciário, são falsas esperanças ou tem aí alguma possibilidade? O que você avalia? Eu não creio que a postura do Zanin e a dosimetria que ele vai apresentar seja algo assim que dê um grande alívio para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vejo que pelo histórico do Zanin, ele é um juiz garantista de fato, ele é um ministro, né, garantista e preserva muito a sua atuação como advogado. Ela está muito presente nas decisões do ministro Zanin no Supremo Tribunal Federal. Eu creio que ele pode, assim, sim, abrir divergência em relação a penas propostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Não creio, não posso ter alguma absolvição, mas creio que em alguns crimes ele pode oferecer uma pena menor, mas não acho também que vai ser algo chocante, que vai ser algo que destoe muito das penas estabelecidas pelo relator do caso, Débora. Agora, Bela, o deputado Eduardo Bolsonaro teve reunião hoje, né, com a autoridade do Departamento de Estado americano. Como é que foi? Ele teve sim, Carol, teve uma nova agenda hoje lá em Washington com a cúpula do Departamento de Estado americano. E o tema foi a anistia. Não é só aqui em Brasília que a anistia está tomando conta das rodas de conversa dos políticos, não, Carol. O Eduardo também está colocando isso nessa agenda em Washington. Inclusive,
ele citou nominalmente ministros do Supremo Tribunal Federal que, segundo o próprio Eduardo, estariam trabalhando contra a anistia. A reunião realizada hoje pelo Eduardo, inclusive foi fotografada, eu até dei uma nota no blog e o Eduardo vai compartilhar também esse conteúdo nas redes, assim como o Paulo Figueiredo, que é o braço direito dele nos Estados Unidos. É uma maneira deles mostrarem que o governo dos Estados Unidos segue acompanhando os desdobramentos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né, Carol? E não deixa também de ser mais um instrumento de pressão e também de intimidação por parte do Eduardo Bolsonaro em relação às autoridades brasileiras. Até porque algumas autoridades que se reuniram com o Eduardo nessa agenda já fizeram postagens falando que se ministros do Supremo Tribunal Federal acompanharem Alexandre de Moraes, também serão punidos. Então, é uma reunião que tem só o objetivo, não só de atualizar os americanos pela perspectiva do Eduardo dos acontecimentos em relação à anistia e ao julgamento do Jair Bolsonaro no Brasil, mas também de exercer mais um foco de pressão no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a gente tem visto até agora é que essas pressões sobre a Corte não têm surtido efeito e não vão surtir efeito e que a primeira turma vai seguir com o julgamento e tudo indica uma condenação dura envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados na tentativa de golpe, Carol. Agora, Bela, tinha uma expectativa, inclusive, que essa resposta dos Estados Unidos com possíveis novas sanções viesse ali quase que ao vivo, né? Com julgamento. Mas imagino que se isso acontecer, deve ser na próxima semana, quando os votos começarem a ser apresentados. Pois é, Débora, a atenção maior vai ser ao longo da próxima semana, que a gente tem o Alexandre de Moraes, relator do caso, que é o primeiro que vai votar a partir de terça-feira, e o julgamento deve se encerrar até sexta-feira, dia 12. Então, o foco máximo é como os Estados Unidos vai reagir às manifestações, aos votos dos ministros. Eu conversei com alguns ministros da primeira turma e o que eles me falaram é que existe um clima de alerta, de atenção, mas que, de fato, o importante é mostrar que a Corte não é subserviente aos Estados Unidos e isso vai ficar claro no julgamento. Débora. Bela Megali, muito obrigada, viu? Beijo e até semana que vem. Obrigada a você, a Carol, aos ouvintes e até a próxima semana. Beijo, Bela.